Bom dia, meus consagrados, prezadíssimos alunos do segundo período e adjacências, né? Agora nós vamos analisar a aula 2 de métodos e técnicas de pesquisa. A bibliografia de referência dessa vez vai ser a bibliografia que vai ser adotada ao longo do semestre, que é o livro do Antônio Carlos Gil, né, de métodos e técnicas de pesquisa social, o livro da Silva Godoy Bandeira de Mello, né, que é pesquisa qualitativa nos estudos organizacionais, paradigmas, estratégias e métodos, né? O livro de Souza, Metodologias e Analíticas Qualitativas em Pesquisa Organizacional, uma abordagem teórico-conceitual, que é um livro lá da UFES, Federal do Espírito Santo, né? E o livro da Vergara, Métodos de Pesquisa em Administração. Então, nós vamos analisar com calma design de pesquisa e algumas metodologias de administração, principalmente focando na parte qualitativa. Ao final do semestre, a gente vai apresentar algumas ferramentas para vocês de análise qualitativa e algumas ferramentas úteis de redação científica relacionadas ao Word ABNT. Eu não preciso afirmar e informar que nessa disciplina não é o escopo ensinar regra de ABNT. Né? Regra de ABNT é uma coisa que você olha lá na NBR 6023 e 10520, né? São duas normas que a gente tem, que traz lá tudo o que é necessário para que você conheça, né, os requisitos e padrões da ABNT. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar para vocês alguns truques que nós temos para fazer referenciação a partir do próprio Word mesmo, em relação à questão das normas da ABNT. Ok? Bom, nessa aula nós vamos discutir alguns tópicos, né? Conhecimento científico é o primeiro, né? E nós vamos estudar um pouco sobre a diferença dos tipos de conhecimento e especificamente o conhecimento científico como uma forma de aprender, de conhecer o real, ok? Bom, na realidade a ciência ela surgiu com um determinado propósito filosófico, conhecer a verdade. Isso porque se a gente observa o ser humano, né, se a gente observa o ser humano, a gente tem a compreensão muito superficial da realidade, né? A gente vê uma coisa e existe muito mais naquilo do que a gente é capaz de enxergar, né? Nós enxergamos a matéria humana e não enxergamos os líquidos que compõem a matéria da carne, da pele humana. Nós não enxergamos as moléculas, nós não enxergamos as células, nós não enxergamos os átomos, né? Então tem muito é, é, na realidade ontológica de existência, mesmo no plano da existência, que o nosso olhar, os nossos sentidos não são capazes de enxergar. Da mesma forma, existem muitos fatos sociais que nós não somos capazes de compreender em sua totalidade em função do fato de que nós não somos oniscientes, né? Então, pelo fato de não sermos oniscientes e conhecer todas as perspectivas e todas as visões acerca dos fatos, cabe a nós compreender que cada um tem apenas uma visão limitada dos objetos no mundo real, seja isso em relação a fatos sociais, pobreza, desigualdade, violência, seja isso a fatos organizacionais, motivação, liderança, né, o cotidiano no trabalho, né? Então, o ser humano, ele, além de ter uma visão limitada, ele demanda conhecimento, ele demanda saber e conhecer. A ciência, ela surgiu como uma proposta filosófica exatamente para alcançar um objetivo último, que seria a verdade, né? Por mais inalcançável que ela pareça, a verdade absoluta, esse é o impulso que deriva da ciência de buscar algo verdadeiro, um conhecimento confiável que de fato nós conseguimos acreditar e não vamos sofrer em função do quanto que nós somos inocentes ou desconhecedores do fato, porque estamos resguardados por uma base sólida de conhecimentos que encontra semelhança ao que de fato existe, ao que é real, ou que a gente chama de verossimilhança, né? E por que é importante o conhecimento científico? Porque o ser humano ele é contraposto por vários tipos de conhecimento. Do dia que você nasceu, né, seu pai ensinou que, ou seu pai e sua mãe ensinou que homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré, né? Ensinou para você também que existe um jeito certo de ser homem, existe um jeito certo de ser mulher. Te ensinaram que Deus só existe um, né, dentro da nossa matriz católica, pelo fato de a gente viver numa cultura ocidental, né, especificamente no Brasil, né, no norte de Minas Gerais,
te ensinaram o sentido da cultura cristã, de que Deus, né, como nós somos uma sociedade colonizada, né, te ensinaram que Deus é um só. Agora, se você vem de uma matriz, por exemplo, como Candomblé, né, você já consegue acreditar aí numa cultura mais politeísta, de que não existe um Deus só que é três, né, que existem vários orixás, que existem várias entidades divinas e que elas coexistem, gerando harmonia no mundo. Então, dependendo de conforme ocorrem as crenças, ocorrem também as formas de enxergar o mundo. Então, na realidade, eu não posso dizer com toda certeza que você moldou o seu próprio jeito de pensar. Eu posso dizer que você foi construído a partir dos insights, inputs que você foi recebendo da sociedade desde o momento que você nasceu. Na educação originária que você recebeu na sua casa, dos seus pais, na educação religiosa que você recebeu, na educação que você recebeu assistindo televisão, né? Na educação que você recebeu consumindo música, consumindo cultura, né? Então, isso vai moldar a sua forma de enxergar o mundo. A sua noção de certo e errado, né? Ela é relativa em função do tipo de vida que você viveu e do tipo de discurso que você consumiu ao longo da sua história. Então, para algumas pessoas de uma matriz religiosa, né, cristã, mais ortodoxa, por exemplo, cabelo um aspecto, uma característica que demanda cuidados próprios, né? Vestuário é relativo também. Existem certos tipos de vestimenta que são permitidos, outros tipos de vestimenta que não são permitidos, que é errado, né? E dependendo de conforme é a sua formação, a sua criação, o seu sentimento em relação ao sentimento de perseverança, o seu sentimento em relação à busca por sucesso, em relação ao trabalho duro, tudo isso, né, acaba sendo moldado pela sensação de percepção que você vai naturalizando ao longo da sua vida. E você vai naturalizando de uma forma tão invisível, pelo poder do hábito, pelo poder de simplesmente ser, né? Você vai naturalizando isso de uma forma tão invisível, tão natural, né? Isso vai dentro da sua constituição simbólica, que você acaba aprendendo o real, né? Aprendendo o mundo ao redor a partir da lente do seu olho e você não percebe. Então, por exemplo, dentro da nossa cultura a gente acha carne de boi, por exemplo, não se você é vegano, não se você é vegetariano, tá? Mas carne de boi é algo delicioso, carne de porco também. O churrasco, né, com a carne bem temperada, bem trabalhada no fogo, né, ela parece apetitosa. Agora, uma barata, um escorpião, não. Enquanto que em outros países, por exemplo, você vai ter o hábito e a cultura de comer escorpião, de comer barata. E eles vão olhar para aquilo e vão achar, é gostoso, né? Então, assim, a nossa forma de se alimentar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de se comportar, tudo isso, na realidade, ele é definido dentro de um ambiente em que você vai aprendendo a como interpretar a realidade, né? Só que o jeito como você interpreta a realidade, né, em função da relatividade do mundo, de pluralidade de crenças e de valores, de conhecimentos e tradições, né, cria verdades concorrentes, né, verdades concorrentes. Então, se você for olhar para alguém cristão, né, é verdade que Deus existe e é verdade que Deus é Jesus Cristo, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se você for olhar para alguém que segue outra matriz religiosa, ela não vai falar que essa é a verdade. Ela não vai falar que esse é o hábito. Sacrifício de animais, por exemplo, né, apesar de comum, né, no Velho Testamento, não é uma coisa muito aceitável hoje para os padrões ocidentais comuns, né, do cristianismo, né, contemporâneos. Em outras religiões é totalmente aceitável você sacrificar animais. Ainda é totalmente aceitável você sacrificar animais em função de crença, né? Então, isso aí gera para a gente uma multiplicidade de conhecimentos, de crenças, de formas de conhecer o mundo. E aí, qual que é o propósito da ciência? Entre essa pluralidade de saberes, de conhecimentos, de crenças, de valores, o que de fato é a verdade verificável, né? E aqui a essência aqui do nosso pensamento é o que é a verdade verificável, né? O que sempre vai ser verdade todas as vezes que a gente vai testar, né? Todas as vezes que a gente for verificar o que vai se repetir. Qual é a lei
do universo que independe de crença e de valores. Que ainda que o ser humano não existisse, isso ainda ia estar lá. Entende? Então, assim, aqui a gente está buscando uma base de conhecimentos um pouco mais neutra, uma base de conhecimentos um pouco mais pautada no real e não na nossa forma de enxergar o mundo. Então, aqui a gente quer limpar a lente do viés, que é a nossa lente, é o nosso jeito de enxergar para entender o que de fato acontece no mundo dos fatos, né? Então, quando a gente tem alguns conhecimentos, você com certeza tem uma carga de conhecimentos que deriva das suas crenças religiosas. Por exemplo, a sua crença religiosa diz que você precisa casar, né? Você precisa casar, por exemplo, se você é de uma matriz cristã como eu, a sua crença religiosa vai dizer o seguinte: algumas práticas são proibidas antes do casamento, né? Então, elas são validadas pelo exercício do casamento. Então, é basicamente a partir do momento que você faz um voto consagrado junto, né, a uma entidade religiosa, né, um padre, né, pela validação superior divina, então, socialmente falando, né, e religiosamente falando, algumas práticas passam a ser aceitas, normalmente a prática do sexo. Então, essa religião prega a virgindade antes do casamento. Então, você tem uma série de valores, né, e crenças em relação a fazer ou não fazer, por que fazer e por que não fazer. Entende? Da mesma forma, esse tipo de crença prega monogamia, né? Prega monogamia. Então, o certo é você ter um parceiro ou uma parceira só, né? Então, isso gera também uma carga de conhecimentos morais, né? Então, a religião também fala qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher. Então, a gente tem papéis socialmente delimitados. Então, a partir do dia que você nasce com pênis ou com vagina, o mundo já definiu o que, que você tem que ser, entendeu? E isso é que é interessante. Não foi você que definiu o que, que você pode ou o que, que você quer ser. Foi o mundo que chegou para você e falou: ah, nasceu com pênis, ótimo. Tem que ser homem, tem que ser viril, tem que ser forte, tem que ser competitivo. Nasceu com vagina, ótimo. Tem que ser mulher, tem que ser delicada, tem que ser afetuosa, né, emotiva, e uma série de outros elementos que correspondem ao oposto da virilidade. Então, enquanto homens têm que ser, pelo fato de nascer com pênis, já se demanda que você tenha uma virilidade, né? Para a mulher, pelo fato dela não ter o pênis, né? Isso já acarreta simbolicamente que ela precisa ser tudo aquilo que é o oposto da virilidade, né? Então, ela não tem que ser competitiva, decisiva, impositiva. Mulheres que fazem isso são mal vistas pela sociedade, mulheres que são líderes, né, que dominam, que têm a voz, que falam mais alto e mais grosso do que os homens quando precisam, né? Elas são marginalizadas em função disso. E isso tem uma lógica racional de verdade por trás. A mulher é assim porque ela precisa ser assim, ou porque ela é assim porque ela tem que ser assim. Onde que está o caráter da verdade nisso? Ou será que isso não é só um conhecimento moralista advindo de uma base religiosa? Né? Então a gente começa a se questionar, porque em outras religiões, por exemplo, como na religião viking, né? Ou na religião de outras matrizes africanas, as mulheres caçam tanto quanto os homens. As mulheres lutam guerras tanto quanto os homens. Né? As mulheres assumem funções de provimento tanto quanto homens, e não tem essa questão de hierarquia. Na realidade, a gente tem registros de sociedades que são matriarcais, que as líderes, na realidade, são as mulheres. Né? Então, quem define o que é o real aqui? Né? O real aqui é definido por uma crença, por um valor, por um costume de matriz religiosa. Só que esse conhecimento ele não é natural. Ele foi naturalizado em você. Você não nasceu sabendo isso. Você não nasceu pensando isso. Você não nasceu com essa crença. Essa crença foi colocada em você ao longo da sua primeira infância, ao longo da sua segunda infância, ao longo da sua juventude e até hoje, nos dias atuais, quando chega e se impõe, por exemplo, padrões estéticos do que é a beleza feminina e do que é a beleza masculina. Entende? Então, essas crenças vão construindo bases moralistas que filtram o nosso olhar. Então, se, por exemplo, você é muito machão, né, vamos para os rapazes aí, se você é muito machão, né, se você gosta mesmo de coisa de macho, né, jogar bola, tomar cerveja, né, comer churrasco, né, gosta de mulher, né, quando você vê um gay muito afeminado, ou uma travesti, ou uma mulher trans, quando você olha aquilo,
né, aquilo te causa estranhamento e passa a impressão para você de que aquilo que você está enxergando não é natural, não é bom, não é certo, né? Então, olha o seu juízo de valor se formando de uma coisa que você não nasceu com isso. É uma coisa que foi colocada em você, em função do meio onde você vive. Então, você aprendeu a naturalizar que aquilo é ruim. Então, a ciência, ela rejeita esse pressuposto de que existe um natural único na sociedade. Existe sim. Se existe algo próximo da verdade, a gente precisa eliminar esses valores moralistas, essas crenças religiosas, a gente precisa eliminar tudo aquilo que vem, né, das ficções que a gente aprendeu ao longo da vida, né, da base de carga de valores e de conhecimentos que foram impostos ao longo da vida, para a gente entender o que de fato é e o que não é, a partir de uma verificação empírica, real, ok? É por isso que a gente fala que o conhecimento científico, né, por mais que hoje a gente fala de conciliação de ciência e religião, a essência do pensamento científico, ela é totalmente voltada para a desconstrução do conhecimento religioso como uma base de validação da existência do ser humano no universo material, né? Então, ciência e religião andam em matérias diametralmente opostas, porque a religião e a fé derivam da crença cega, derivam da crença cega. Você não precisa ver para crer. A fé, ela é cega, ela é autorreferente e cega, né? Enquanto que na fé, por exemplo, vamos supor, eu vou pedir a bênção de Deus para que eu consiga o que eu busque, algo que eu quero muito, né? Eu não consigo isso, né? E como a fé é autorreferente, então, o que que eu vou falar? Ah, então eu busquei em Deus e não consegui? Eu não vou verificar isso. Eu vou simplesmente pensar, eu tenho que aceitar o que Deus quis, né? E o meu problema talvez seja até falta de fé. Então a fé se autolegitima. É uma crença cega, né? Já a ciência ela vai caminhar no caminho oposto. Eu não consegui algo, quais são os fatores que impactaram isso? E aí eu vou analisar no mundo dos fatos, entender o que de fato aconteceu com a maior profundidade e me aproximando o máximo possível do real. Daí a diferença filosófica, que a ciência ela se pauta na crença existente mesmo de uma materialidade do universo e a fé no dogma, né? No dogma cego, né? De uma determinada tradição que eu aprendi a naturalizar como real. Então, se você for olhar um muçulmano e um cristão e colocar um do lado do outro, os dois, por exemplo, seriam capazes de dar a vida pela crença de que o Deus dele é o certo. Entende? Cientista nenhum faria isso. Os dois cientistas se uniriam para falar, beleza, vamos descobrir junto qual que é a verdade. Entende? Então a ciência tem esse caráter de unificação da humanidade enquanto espécie. Por mais que nós tenhamos religiões diferentes, a ciência é uma só. A ciência, então, é a nossa forma de construir uma inteligência coletiva da espécie humana. Na espécie humana, nós construímos aos poucos vários estudos, várias leituras, várias literaturas em que a gente vai construindo a nossa noção de real. A gente vai construindo aquilo de base de conhecimento sólido em que a gente pode acreditar. Ok? Então, conhecimento, né, como eu estava explicando para vocês, vem de crenças religiosas, né, vem de romances e ficções, aquela historinha que você vê na televisão, aquela historinha que você viu nos contos de fada, né, o conto de fada que ensina desde cedo que a mulher é resgatada pelo príncipe encantado, né. Você também obtém conhecimento de autoridade de pessoas que são mais velhas que você, né, seus pais, seus professores no colégio, né, seu professor agora na faculdade, né, que em função dos cargos que eles ocupam, da autoridade que eles apresentam diante de você, né, eles te trazem uma carga de conhecimento formal sobre o que é etiqueta, o que é universo, o que é administração, o que é economia, o que são o mundo dos negócios, o que é o direito, o que é a lei, né? Quais são as leis, né? Como que nós vivemos em sociedade. Então, a autoridade desses agentes também se mostra muito presente, né? E também o conhecimento do seu raciocínio próprio, né? O fato de que você não fica assistindo a tudo passivo, né? Você não fica assistindo tudo passivo. Você fica assistindo e você também faz juízo de valor sobre as coisas, né? Então, pelo fato de você também fazer juízo de valor sobre as coisas, isso traz para a gente a necessidade da gente problematizar também a nossa capacidade de conhecer o real. Então você atribui sentido ao que você vê também. Você interpreta o que você vê. Você não fica lá parado estático só consumindo conteúdo, né? Só que essas formas de conhecimento elas não satisfazem os céticos.
né? Elas não satisfazem aquelas pessoas que demandam algo mais material, que demandam algo mais empírico, que demandam algo mais procedimental. Existe algum procedimento de eu verificar essa realidade? Existe alguma forma de eu ir lá e olhar com os meus próprios olhos e ver que é isso mesmo? Né? Existe algum jeito de eu testar essa realidade? De eu testar e testar e testar de novo até ter certeza de que é isso mesmo? Né? Então é isso que os céticos buscam. Né? É algo para além disso. É algo para além da mera crença. Né? Porque antigamente tudo que a gente não sabia a gente atribuía a Deus. Né? Hoje não. Hoje tudo que a gente não sabe, por exemplo, a existência do coronavírus, a gente hoje está na dependência da nossa inteligência coletiva da espécie. O mundo se mobilizou. Né? Eu acho que esse ano mostra para a gente o milagre da ciência, como demora tempo para a gente descobrir o real. Né? O mundo se mobilizou. Dezenas de milhares de cientistas agora estão envolvidos na tarefa hoje de descobrir qual é a melhor forma de combater. Então, tem gente que está pesquisando como vai fazer um remédio, tem gente que está pesquisando como vai fazer uma vacina. Né? Começou a corrida pela vacina, né? E nessa corrida pela vacina começou os interesses também daqueles que vão vender essa vacina. Entende? Então, mas aí a vacina passa a ser a nossa melhor esperança em termos de ciência, né, para que a gente alcance a superação desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? E observe, é uma coisa que da China, né, até a Inglaterra, até os Estados Unidos, até o Brasil, até os países islâmicos, todo mundo está buscando a mesma coisa. Né? Independentemente das crenças, independentemente das diferenças, está todo mundo buscando a mesma coisa. E qual é o que une as pessoas? A ciência. Ok? Você parar para pensar por esse lado é bonito, né? Você pensar na ciência como todo mundo tentando alcançar o progresso, todo mundo tentando buscar uma inteligência em comum, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, então a ciência significa exatamente esse conhecimento procedimentalmente obtido. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar no chat, tá? Que vai aparecer aqui a imagenzinha aqui para mim, tá bom? Ciência, então, ele vai significar esse conhecimento verificável. Né? Vai significar esse conhecimento que a gente consegue replicar, reproduzir, verificar, testar. Então, vai ter esse objetivo de formular, mediante uma linguagem rigorosa e, apropriada às leis que regem os fenômenos. Tá? Então, aqui a gente vai formular um conhecimento mediante procedimentos e uma linguagem apropriada, né, para a gente descobrir essas leis que vão reger todos os fenômenos, para que a gente consiga ter segurança de que esse é o real, de que isso de fato é o que é. Então a ciência não vai se valer de crença ou de dogma, e sim da razão, da capacidade do ser humano de pensar, da capacidade do ser humano de conhecer. Então a gente sempre parte de alguns pressupostos, né, que eu chamo de pressupostos popperianos, né, pressupostos popperianos porque vem de Karl Popper. Primeiro, né, vem do filósofo Immanuel Kant, você já deve ter ouvido falar desse nome, Kant, e em seguida de Popper. A razão ela funciona da seguinte forma: nós não somos capazes de dizer o que é. Por quê? Porque a nossa percepção é limitada. A gente olha para um fenômeno sempre por uma lente. E a realidade ela é multifacetada. Existe um caleidoscópio da realidade, vários ângulos, vários pontos de vista. Enquanto seres humanos, a gente só pode olhar um, o nosso. Ok? Então a razão ela é limitada, a racionalidade do sujeito ela é limitada pelo fato de que a gente não é capaz de conhecer tudo por nós mesmos. Então o que a nossa razão é? Mais do que dizer a capacidade do que é dizer a capacidade do que não é. Entendeu? Então isso a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de exercer uma razão negativa e olhar e falar assim: olha, a bola é redonda. A nossa razão vai chegar e vai fazer assim pra gente: rapaz, será que essa bola é redonda? E aí a gente começa os procedimentos de investigação para saber se a bola é redonda ou não. Entende? E isso a gente é capaz de fazer, testar. E esse é o nosso maior exercício racional. A gente testa o mundo. A gente testa a realidade. A gente está o tempo todo testando as coisas, testando a dinâmica social, testando a dinâmica dentro das organizações, testando a biologia, testando a química, testando a física, gerando ideias, testando essas ideias, e assim a gente vai testando a partir de procedimentos e verificando se a gente consegue chegar numa confirmação ou numa desconfirmação que mostre para a gente o que de fato o real é. Né? E esse movimento que busca descobrir essas leis da natureza tem nome,
Esse movimento se chama positivismo. Positivismo, então, é a base de pensamento que busca as leis objetivas da natureza. O que a gente visa é objetificar a natureza, objetivar a natureza, torná-la risível, torná-la visível, torná-la crível, torná-la operacionalizável, né? E assim a gente consegue, com uma boa base de, de conhecimentos básicos, desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas metodologias, desenvolver melhor a ciência da comunicação, a nossa forma de viver. Então, a tecnologia ela vai cada vez mais transformar as nossas formas de nos relacionarmos. Hoje a gente interage muito com a tecnologia. Observem, 100 anos atrás não seria possível eu estar aqui agora falando com você, né, você ouvindo minha voz, aí na sua casa, possivelmente de um celular ou de um computador, né, lendo aqui a minha apresentação, e é como se eu estivesse aí perto de você e conversando com você, né, quase que em tempo real. Se você está assistindo agora a aula presencialmente, você está em tempo real comigo. Então, observe, eu estou aqui falando de Belo Horizonte e você está aí da sua cidade, você está em Montes Claros, e você está ouvindo e está trocando ideia, a gente pode trocar mensagens, a gente pode conversar. E isso é a tecnologia. Por quê? Porque esse é o nosso nível hoje de domínio da natureza. Nós conhecemos algumas regras da natureza sobre eletricidade, sobre troca de informações, sobre o uso dos metais, né? Sobre o uso da energia, da geração de energia, né? Dos meios de vida, meios sanitários, né? Nós estamos hoje numa pandemia em função do controle sanitário que a gente tem, porque a gente já conhece muita coisa sobre comportamento de vírus. Antes do surgimento desse novo vírus, a gente já sabia muita coisa sobre comportamento de vírus, sobre comportamento, né, de doenças contagiosas como o vírus, em função de analogia com o que a gente tem com a gripe, por exemplo, né? Então, aqui, pelo fato da gente ter uma base sólida de alguns conhecimentos, hoje a gente já consegue ter uma qualidade de vida superior em função do avanço da tecnologia e da inteligência coletiva da nossa espécie, né? Então, a ciência ela vai ser capaz de prover isso para a gente, vai ser capaz de descrever os fenômenos naturais e sociais, vai ser capaz de ser comprovável por meio da experimentação, do teste e da observação, e vai ser capaz, inclusive, de prever acontecimentos futuros. A gente já sabia, os cientistas, quando eles analisavam as curvas, os infectologistas, quando eles analisavam as curvas de contaminação, eles já falavam para a gente, vai morrer muita gente. A perspectiva é, se não tiver isolamento social, vai morrer muita gente. Aí tinha lá as projeções. Se o isolamento social acontecer, a curva achata, vai morrer menos gente porque o nível de atendimento vai melhorar. Se não tiver um isolamento efetivo, o que vai acontecer? Vai começar a morrer mais gente. Hoje a gente está quase se aproximando da casa de 120 mil mortos, né? 120 mil mortos. Eu perdi uma prima semana passada com suspeita de Covid. Eu perdi uma prima semana passada com suspeita de Covid. Entendam? Então todo mundo, em alguma medida, vai ter alguém, né, algum conhecido dentro dessa base estatística, vai ter alguém conhecido em segundo, terceiro grau, que vai sofrer os efeitos dessa doença. E hoje o que a gente vê é um movimento científico de conhecer a real situação dos fatos, né, de seguir o que a ciência preconiza, de seguir o que de fato nós estamos buscando, ou será que a política entrou no assunto, a economia entrou no assunto, né, e atacou a inteligência coletiva da espécie que falava que a gente tinha que ficar em isolamento? Entende? Então, exatamente pelo fato da gente não estar ouvindo hoje muitos cientistas, é que hoje a gente colhe esse efeito da pandemia, né? Quando a gente começou a pandemia, a gente achou assim, olha, pode ser que não seja tão sério, pode ser que morram algumas pessoas, mas tomara que não sejam muitas. Hoje a gente está falando de 120 mil pessoas mortas, quase, né? Na data do vídeo. A gente não sabe quantas pessoas vão morrer até o final da pandemia. Se a vacina for desenvolvida só a partir distribuída só a partir de janeiro, a gente ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, morrendo 1.000 pessoas por dia, 4 meses, morrendo 1.000 pessoas por dia, né? Até descobrir uma vacina. A gente vai passar da casa dos 200 mil, entende? Então, isso se nada for feito. E a ciência já traz para a gente algumas pistas do que deve ser feito, né? A ciência já traz para a gente a importância. E o que politicamente a gente poderia estar se organizando para fazer. O que a gente poderia estar fazendo sabendo que a gente precisa fazer isso, né? Então, essa é a grande dimensão da ciência. Ela unifica,
ela mostra para a gente o que a gente deve fazer para buscar os nossos objetivos enquanto sociedade, enquanto economia mesmo, enquanto empresa, enquanto organizações, né? Então aqui a beleza da ciência ela se mostra ainda mais, porque ela mostra para a gente a nossa capacidade de prever o que vai acontecer, de compreender o que está acontecendo, de mostrar para a gente o que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma qualidade, uma condição de vida melhor. Ok? Então, as ciências elas se voltam para os vários campos. A gente tem as ciências exatas, né, que é aquelas que quantificam o mundo e, a partir de leis e equações, né, elas vão estar trazendo para a gente formas exatas de mensuração do mundo, né, que são as ciências mais exatas. A gente tem as ciências biológicas, né, que são as ciências que visam analisar o comportamento biológico da existência orgânica, né? A única forma de vida que a gente conhece é essa nossa do planeta Terra. Mas quem diz que não existem, né, a ciência, a forma de vida, na realidade, de outros planetas, que em vez de usar água na sua composição, usa outro tipo de matéria, né? Que em vez de usar carbono na sua composição, utiliza um tipo de metal, né? A única forma de vida que a gente conhece é a que se construiu no planeta Terra. Mas considerando a vastidão do universo, a vastidão de quantidade de estrelas, de planetas existentes, será que nós estamos de fato sozinhos? Quais serão as leis do universo que podem nos permitir que a gente um dia alcance outros planetas, que a gente alcance outros possíveis lares, né? Que a gente explore outras galáxias, que a gente conheça o que existe no universo, né? Ou será que a gente vive num universo que é temporário, que um dia que começou a existir e vai deixar de existir? O que é o universo? O que é a existência? São perguntas assim que o tempo todo estão na mente dos cientistas, dos astrofísicos, dos físicos, né? Das pessoas que, em alguma medida, estão buscando as respostas da existência, né? De onde viemos e para onde vamos, né? E do nosso lado de cá, nós temos as ciências que visam estudar os padrões de comportamento do ser humano em sociedade. Então a gente tem as ciências humanas e as ciências sociais. O que são as ciências humanas? As ciências humanas são aquelas que estudam a essência da humanidade, estuda a nossa história, estuda a nossa forma de comunicação, né? Estuda, por exemplo, não só a linguagem e a história, mas estuda as humanidades em si, a filosofia, o conhecimento filosófico, a capacidade de conhecer. Então, eles constituem pesquisas básicas, né, que são fundamentais para a gente entender a nossa forma de existir. Nossa forma de existir, de conhecer, de nos autoconstituirmos enquanto seres humanos. E as ciências sociais são aquelas que vão estudar o comportamento do indivíduo quando ele está dentro de coletivos. Ou seja, aqui a gente estuda o padrão de comportamento da pessoa dentro de uma organização, a nossa relação de troca, né? O que é a coletividade das relações de troca? Das relações de troca mesmo, troca de valor, troca de bens. É economia, né? O que é a nossa relação de imposição de poder? De imposição de poder, né? Por meio de normas e de burocracia. É o direito, né? Então, por meio de leis e por normas, ele cria um sistema burocrático de regras que a gente tem que seguir para estar dentro dessa ordem social criada, né? O que é a ciência que vai estudar as relações de poder, de fato, como é que se exerce o poder, como é que se mudam as leis, como é que a gente cria sistemas mais democráticos? A política e a sociologia. Quem vai estudar a relação do controle dos recursos dentro da organização? A contabilidade. E quem vai estudar a coordenação das pessoas, a junção de todos esses elementos que a gente analisou, dos elementos burocráticos, de comando, de comportamento dentro das organizações, do controle financeiro, das táticas de mercadologia que a gente vai comunicar para as pessoas adquirirem? Quem é que vai operacionalizar a essência do capitalismo como atividade? A administração. Então, por isso que a gente fala de ciências sociais aplicadas, né? Ciências sociais, então, são peculiares em relação às ciências hard, né? Às ciências exatas, né? Aquelas ciências que vão buscar, assim, a dimensão quantitativa do mundo, a mensuração, o teste, né? O teste estatístico, o teste de validação, né? Então, essas ciências sociais vão ser peculiares. E por quê? Porque os fenômenos humanos, eles não ocorrem numa ordem semelhante à física, né? O ser humano, diferente de fenômenos físicos, eu sei que se eu pegar um pendrive e soltar, ele vai cair.
né? Então, dadas as condições da Terra, eu sei que dadas as condições de gravidade da Terra, se eu soltar aqui agora, ele vai cair, certo? E caiu. Né? Nesse sentido, isso não funciona na mesma lógica com os seres humanos. Se eu der para você a mesma situação 3 vezes, a mesma situação 3 vezes, um amigo falou para um amigo seu, falou mal de você para o professor, né? Falou mal 3 vezes. A primeira vez você vai agir da forma X, a segunda vez você vai agir da forma Y, a terceira vez você vai agir da forma Z. Talvez todas as formas sejam compreensíveis. Talvez na segunda vez você fale assim, pô, a segunda vez você traiu minha confiança, e na terceira vez acabou a relação. Entende? Então não existe a mesma reação para os mesmos fenômenos no comportamento humano. Aqui no comportamento humano a gente está falando da imprevisibilidade. E por quê? Porque nós não somos seres inanimados, simplesmente sujeitos às leis. Ao contrário, nós somos sujeitos cognoscentes. Nós somos capazes de conhecer, de moldar nosso pensamento, de moldar nosso comportamento, de mudar enquanto pessoas. Ora, observe, desde que você começou o curso superior, você já mudou você já sentiu que você mudou um pouco, que você está em processo de mudança. Você está se familiarizando com novos conceitos da administração, você está se profissionalizando, você está adquirindo conhecimentos que antes você não tinha ideia de que você ia adquirir. Né? Você, enquanto pessoa, você está mudando. Então, pelo fato de que você está mudando, isso mostra a mutabilidade, a volatilidade do ser humano enquanto uma existência. Né? Então, pelo fato da gente ter uma capacidade de voluntarismo, de vontade, de conhecer e de ter vontade, nós então somos diferentes, né, dos outros elementos inanimados que existem no mundo, ou mesmo dos animais que a gente reputa como irracionais, né, pelo fato que eles simplesmente seguem os instintos. Nós não, nós temos a capacidade de pensar, e de transformar, e de mudar, e de ser outra coisa. Ok? Então, essa ciência social vai lidar com essas entidades que não são passíveis de quantificação, que são abstratas. Né? O que é a raiva? Dá para quantificar a raiva? O que é o amor? Dá para quantificar o amor? O que é, por exemplo, a inveja? Dá para quantificar a inveja? O que é, por exemplo, o ressentimento? Dá para quantificar o ressentimento? Né? Então, quando a gente está falando de sentimentos, de emoções, de pensamento, simplesmente não dá para quantificar com exatidão, né, o que nós somos ou o que nós fazemos. Apesar que existem sim pesquisas dentro da neurociência que visam analisar o nosso cérebro como uma série de respostas e impulsos químicos. Se um dia essa galera da neuroscience conseguir mapear o cérebro e saber exatamente o que precisa ser estimulado para a gente sentir uma coisa, né, vai chegar um dia que alguém vai colocar um dispositivo na nossa cabeça e a gente vai ser feliz o resto da vida. Entendeu? A gente nunca mais vai sentir o que é tristeza, nunca mais vai sentir o que é inveja, nunca mais vai sentir. Por quê? Por causa da nossa capacidade de controlar nosso próprio cérebro. Né? Aí quando a gente chegar a isso, a gente fala que a gente perdeu nossa humanidade orgânica e a gente vai virar seres biônicos, né? A gente vai virar seres meio orgânicos e meio máquina. Mas existe sim avanço nesse sentido. Avanço que hoje a gente tem braços mecânicos, a gente tem pernas mecânicas, né? Eventualmente hoje a gente já tem transplante de órgãos, criação de órgãos sintéticos, né? Então, assim, a gente avança nesse sentido também. Mas nas ciências sociais a gente busca valorizar esse caráter cognoscente do ser humano, esse caráter natural do ser humano, a capacidade voluntarista de pensar, de ser criativo, de ter sentimentos, né? Se relacionar com os objetos, né? Para que a gente consiga compreender a dimensão do comportamento humano, como ele se comporta dentro da coletividade e quais são, se existirem, as leis que regem essas relações sociais, dentro de empresas, na economia, na política, né? Em todas as dimensões em que haja interação dos seres humanos. Então a gente fala que os pesquisadores, por serem humanos, né, eles também vão ser passíveis de serem influenciados pelas suas próprias visões. Então, qual que é a delicadeza, né, da ciência social? Nós estamos analisando uma coletividade que é pautada por crenças e valores, ou seja, a gente quer analisar as leis da sociedade, é uma sociedade pautada por crenças e valores, né? Sendo que o pesquisador também é pautado por crenças e valores. Então, a gente já na realidade, a gente já imerso nas crenças e valores por si só. Então, isso joga para a gente um desafio, né? Que enquanto pesquisadores, a gente tem uma boa capacidade de compreender a sociedade à revelia
das nossas crenças e valores, tentando trazer a melhor leitura porque a nossa sociedade é. Ou como nós nos comportamos, como nós tratamos pessoas pobres, como nós tratamos mulheres, como nós tratamos homens, né? Como nós podemos perder a nossa capacidade de se importar com o outro, ou como nós podemos estimular ainda mais a nossa capacidade de empatia, né, de alteridade, de querer se importar com o outro. Né? Então, a ciência social ela vai analisar os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões de troca, o jeito pelo qual nós construímos as relações sociais, as relações de troca, né? O jeito pelo qual a gente vai constituir, né, o nosso cotidiano, a nossa rotina, as nossas práticas, né, dentro das organizações, tudo isso a ciência social vai trazer. Então, a ciência social ela tem esse caráter de delicadeza, porque aqui a gente está estudando o ser humano. Então, os procedimentos éticos, né, os procedimentos que podemos levar a cabo, têm sempre implicações psicológicas, emocionais, afetivas. Então, a gente sempre testa as relações sociais a partir de uma base muito ética, porque a gente sempre sabe que a gente pode estar influenciando o campo no momento que a gente faz perguntas, por exemplo. E isso é muito interessante, né? É, Às vezes eu posso pegar qualquer menina aí da sala, qualquer aluna aí da sala, e posso fazer uma pergunta para ela. É, Você acha que você, pelo fato de ser mulher, já sofreu algum tipo de preconceito ou algum tipo de tentativa de silenciamento? E, eventualmente, a menina pode nunca ter pensado a respeito dessa pergunta, desse assunto. E aí, quando ela vai pensar com calma, quando ela vai raciocinar sobre o assunto para me dar a resposta da minha pesquisa, ela pode chegar à conclusão de que sim, ela já sofreu, só que ela não tinha se dado conta disso ainda. E pelo fato dela não ter se dado conta disso ainda, né, isso vai ter implicações psicológicas para ela. Eventualmente ela pode ficar triste, chateada pelo fato dela ter respondido, dela ter pensado sobre o assunto, dela ter refletido sobre o assunto. Então eu deixo o campo com o meu dado, né, e o respondente da pesquisa acaba ficando com as sequelas de ter participado da pesquisa. Por isso que a dinâmica da experimentação, né, dentro da ciência social, ela é mais delicada, ela demanda aprovação em comitê de ética, né, ela demanda que seja muito delimitado, bem delimitado por que a gente está fazendo isso, enquanto que os experimentos com materiais, como por exemplo ferro, né, ligas de aço, por exemplo, essas coisas não demandam tanto experimentos em ética, porque a gente está lidando com matéria. A gente não está lidando com pessoas. Nas ciências sociais, então, a gente está lidando com pessoas, ok? Pessoas em seu habitat natural, em sua dinâmica natural de convívio, de coexistência, em suas relações sociais rotineiras, ok? Então, a ciência social, ela tem tido seu determinismo positivista questionado justo em função desse fato de que nós estamos já imersos dentro de uma cultura. Né? Então, ciência social ela não vai ter nenhuma resposta definitiva pelo fato de que nós já temos o nosso viés. Então, eu, Felipe Branco, pesquisar sobre negros, eu vou ter, então, o meu viés enquanto um ser humano branco, enquanto homem branco. Eu, Felipe, fazer uma pesquisa sobre mulheres, eu já estou imerso no que é existência masculina. Eu já estou imerso do que é a existência do ser homem. Então, eu não consigo dar um olhar que a própria mulher dá sobre a feminilidade. Eu não consigo enxergar o objeto da mesma forma que a mulher enxerga o objeto. Eu posso não conseguir enxergar as mesmas coisas que uma mulher enxerga, que a gente chama isso de lugar de fala, né? Mas na realidade a gente está falando de uma perspectiva de conhecimento, né? Claro que eu posso fazer minhas pesquisas sobre mulheres e sobre negros, mas reconhecendo qual é a posição que eu falo e qual é o viés que eu adoto, né? De onde que vem a minha imersão? E isso é até interessante porque mostra para o meu leitor, na minha pesquisa, o que eu sou capaz de enxergar e o que eu não sou capaz de enxergar. Tá? Então, se eu for fazer uma pesquisa sobre mercado de ações e eu sou um correntista, eu sou um broker, por exemplo, né? Eu vou ter perspectivas e conhecimentos diferentes na hora de fazer minha pesquisa do que alguém que nunca teve contato com esse tipo de mercado. Então, o nível de contato com o objeto, né? O nível de interesse no objeto, né? O nível de importância que esse objeto tem para mim, né? O nível de inserção que eu tenho no objeto, né? O quanto que esse objeto mexe comigo, tudo isso vai constituir, né, um dos principais questionamentos da credibilidade das ciências sociais. Por quê? Porque cada um
precisa trazer como um caráter de honestidade mesmo. Qual é a perspectiva que eu estou analisando aqui? Que não é a totalitária. Lembra que a gente pode enxergar o objeto por várias lentes? Então, aqui eu posso trazer para o meu leitor, para aquele que vai apreciar a minha pesquisa, qual é a lente que eu estou trazendo, né? Então, por mais que eu possa tentar ser o mais neutro possível, a neutralidade absoluta ela não existe na pesquisa. A neutralidade absoluta, por mais que a gente tente ser neutro, a gente não vai conseguir a neutralidade total, né? Então, a ciência social não vai ter uma resposta definitiva, porque cada um vai construindo e vai constituindo um novo tijolinho na base do conhecimento a partir das novas perspectivas que são trazidas, né? Que são transportadas, transplantadas, transpostas para o campo. Ok? Então, quando a gente está falando, né, dessa questão do pesquisador e o seu próprio viés, a gente está lidando com o fato de que, sim, todo pesquisador ele tem que buscar tentar ser imparcial, mas a gente sabe que a imparcialidade não existe, né? Então, o que cabe a esse pesquisador fazer? Né? O Max Weber ele falava isso. O Max Weber ele falava que o pesquisador ele tem que buscar se afastar das suas pré-noções, se afastar do objeto e entrar no objeto como se ele não conhecesse esse objeto. Né? Tentar fazer como se ele fosse uma tela em branco capaz de conhecer o objeto a partir da experiência que ele vai ter na pesquisa. Isso não é 100% possível. Isso não é 100% alcançável. E pelo fato de não ser 100% possível nem 100% alcançável, o que cabe a nós enquanto dever ético do pesquisador? Fazer um autoexercício de autocrítica, de autorreflexão, sobre até onde nós fomos capazes de ser neutros nessa pesquisa, né? E a ciência social, ela não vai ter essa resposta definitiva, porque a gente sempre vai ter respostas superiores. Lembra que o nosso trabalho na ciência é testar? Então vamos supor que eu gero uma teoria. Ao gerar essa teoria, vai ter outras pessoas testando. E eventualmente uma pessoa que tem outra perspectiva vai testar a minha teoria sob outra perspectiva. E quando ele testa a teoria sob outra perspectiva, dá tudo errado. Então não aconteceu o que eu diria que ia acontecer. Então, pelo fato de não acontecer o que eu diria que ia acontecer, o que eu disse que ia acontecer, né? Então, essa minha resposta não é a melhor para aquele caso e pode não ser a resposta definitiva da lei do universo que rege todas as situações. Então, olha que interessante. A ciência nunca vai nos dar a resposta final. Ela vai dar a resposta transitória e essa resposta vai ser a melhor que a gente tem porque ela foi feita a partir de procedimentos. Ok? Então aqui não é a melhor resposta, não é a resposta última, é a melhor que a gente tem até agora. E pode ser que você que está assistindo essa aula, né, no futuro seja alguém que vai conseguir provar uma nova teoria ou desconfirmar uma teoria já existente, mostrando que nós temos furos no conhecimento que a gente tem até agora. Ser um pesquisador, ser um cientista, ser um doutor, é isso. É você ter as habilidades e a capacidade de colocar aquele conhecimento à prova, de colocar aquele conhecimento para o teste. E vamos ver o que vai acontecer. É a capacidade de saber descrever o real, de buscar descrever o real e de testar esse real. E saber se esse real se confirma no universo dos fatos, né? Então, isso é o que Thomas Kuhn chamou de revolução científica. No livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, ele vai falar que a gente, todas as vezes que a gente vai construindo uma base de conhecimentos, a gente tem contato com o objeto. E uma vez que a gente tem contato com o objeto, a gente começa a desenvolver mais conhecimento sobre esse objeto até que ele evolui para um paradigma, né? Ao evoluir para um paradigma, esse conhecimento ele vai se consolidar como uma crença coletiva que a gente tem como aceita até agora. E aí começam as revoluções. Por quê? Porque aí começam os cientistas a atacar esse paradigma. Né? Por quê? Porque o cientista é cético, é o trabalho dele não acreditar, é o trabalho dele duvidar. Né? Então ele vai começar a testar essa teoria em várias circunstâncias. E quando essa teoria for começar a ser testada, ela vai começar a gerar alguns furos. Né? Situações em que aquele paradigma ele não se aplica, que aquele paradigma não responde o problema. Né? E uma vez que esse paradigma não responde o problema, né, a gente vai avançar, né, para uma teoria que cada vez mais ela é fragilizada pela ocorrência desses furos. Né? Até chegar a um ponto que essa teoria ela é superada, esse paradigma ele é contraposto a um novo paradigma que responde a esses furos.
Então, o fato da gente não ter as melhores respostas estimula a gente a procurar outras respostas. E a partir do momento que a gente acha outras respostas, né, a gente começa, então, a buscar novas formas de pensar sobre aquele objeto. E aí surgem novos paradigmas. Esse novo paradigma que vai surgir, ele vai começar a ser conhecido pelos acadêmicos, pelos pesquisadores, pelos cientistas, e aí eles vão começar a comparar os paradigmas, o anterior e o novo, até chegar na conclusão de que esse novo responde melhor. Quando esse novo paradigma responde melhor, ele começa a se tornar o paradigma dominante. E aí como que começa o efeito? De novo, vem os cientistas agora e pesquisam e começam de novo a procurar os furos. E começam a achar os furos. Então esse novo paradigma vai ser contraposto aos furos, vai surgir uma resposta melhor, e é assim que a gente vai evoluindo o conhecimento científico. Não por meio da afirmação positiva, mas por meio do teste negativo, do teste de que aquilo não funcionou. Então é esse teste negativo que vai mostrar para a gente, né, a essência do que é o conhecimento científico. Então, né, a gente vai estar sempre buscando, né, essa falseabilidade das proposições. Por isso que a gente falou aqui de Immanuel Kant, de Thomas Kuhn e agora de Karl Popper, que é a essência do racionalismo crítico. O racionalismo crítico é exatamente esse movimento da gente aprender o real a partir da nossa capacidade criativa de gerar respostas e a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de razão, ratio, né, a nossa capacidade de razão de testar e descobrir se isso é verdade ou não. Então, a ciência social, ela é dinâmica, né? A gente sempre tem uma teoria, né? A gente sempre tem uma teoria e a gente vai testando essa teoria. A gente vai vendo como essa teoria se manifesta no universo dos fatos, no universo do mundo, né? No mundo da vida, que a gente chama, né? Então, essa ciência social não vai lidar com objetos inanimados. Então, o problema da ciência social é que você está lidando com seres humanos agora. E lembra que seres humanos estão mudando o tempo todo? Então você gera uma teoria e gera esse paradigma. Com um pouco de tempo, com uma década ou 2 décadas depois que você gerou essa teoria, a sociedade já mudou completamente. 20 anos atrás a gente não tinha, por exemplo, a importância das redes sociais hoje que a gente tem. Né? Então a nossa sociedade ela mudou muito ao longo dos últimos 20 anos, né? Ao longo dos últimos 30 anos. As mudanças foram radicais em termos de tecnologia, em termos de forma de contato, né? Hoje a gente busca like, hoje a gente busca aparecer nas redes sociais, então a gente tem duas personas, a persona real e a persona das redes sociais, né? Então, gerar teorias nas ciências sociais é problemático, por quê? Porque as teorias também têm que ser dinâmicas, elas têm que acompanhar os movimentos da sociedade. Tudo isso dentro de uma base de valores. Né? Então a gente tem pesquisadores que não são neutros, um objeto que é dinâmico, que não é estático, que é dinâmico, que está mudando o tempo todo, a forma das empresas de competir, a forma das empresas de conquistar consumidor, a forma das empresas de criar sistemas de produção estão mudando o tempo todo, e cabe a nós, enquanto cientistas, acompanhar essas mudanças e ir registrando as nossas descobertas, o que a gente sabe, o que a gente conhece, de uma forma crítica, de uma forma analítica, de uma forma com profundidade, de uma forma que leve a gente a buscar as melhores respostas a respeito dos problemas sociais que a gente tem. Ok? Bom, nesse sentido, para compensar o fato de que na última aula eu gastei muito tempo, né, para explicar o conteúdo, acabei indo além, né, eu dou a opção para vocês da gente parar aqui agora, né, ou da gente continuar. E aí eu pergunto para vocês, vocês querem continuar agora ou vocês querem que a gente pare e a gente continue na próxima aula? Né? Podem usar o chat aí. Hum, Bom, então a gente vai continuar, claro, ok? O método então das ciências sociais, né, é exatamente esse de buscar, o objetivo é exatamente esse de buscar chegar à verdade dos fatos, ok? Então, se ela é verdade, ela é verificável. Ok? Então, a metodologia é exatamente a demonstração da verificabilidade do que foi escrito. Então, quando você tem aquela sessão de metodologia do seu trabalho, o que você está buscando é mostrar os procedimentos que você chegou. Então, melhor a metodologia, conforme melhor está explicado em como você chegou àquela resposta, para que outras pessoas que duvidem dos resultados que você chegou também testem a mesma metodologia que você usou e, com isso, cheguem nas mesmas respostas.
né? Então, dessa forma, quando a gente está falando de metodologia, a gente está falando da declaração do percurso que a gente fez para chegar nas respostas que a gente chegou. Ok? Então, a metodologia é exatamente essa verificação, essa demonstração da verificabilidade de tudo aquilo que foi escrito. Então, o método vai ser esse caminho que você chegou naquela verdade que você produziu. Então, a cada pesquisa científica, você está produzindo verdades. E ao produzir essas verdades, você pode sim ser contestado ou não em relação a essas verdades geradas, né? Então, sob as bases lógicas de investigação, a gente tem alguns tipos, né, algumas formas de exercício do método, ok? O primeiro que eu trouxe para vocês é o método dedutivo, né, que é quando a ideia da gente partir de uma teoria geral, a gente vai testar no caso específico. Né? Então, a gente analisa as leis genéricas, e essas leis genéricas, essas teorias gerais, a gente vai testar em situações particulares e ver se essas situações trazem a confirmação ou não do que a gente estava buscando em relação àquela teoria. Okay? O método indutivo é o caminho oposto. No método indutivo, não é que a gente parte do particular para o geral. O que acontece no método indutivo é o seguinte: eu testo, eu faço um estudo de caso na empresa A, depois eu faço um estudo de caso na empresa B, eu faço um estudo de caso na empresa C, eu faço 40 estudos de caso, né, analisando objetos diferentes, né, mas analisando as mesmas questões teóricas. E aí, desses 40 estudos, a gente começa a perceber um certo padrão. Né? Desse padrão que foi repetido em vários estudos de caso, né, a partir do olhar que eu dei enquanto pesquisador, eu então começo a fazer as inferências mesmo heurísticas, né, da cabeça minha mesmo, de que, olha, é possível que para todas as organizações, o que acontece em relação à motivação é isso, isso, isso e isso. Eu criei minha teoria. Então, uma vez que a partir do método indutivo, de uma pesquisa qualitativa em profundidade, eu gerei ideias para novas teorias, né, cabe agora àqueles pesquisadores que vão utilizar o método dedutivo pegar a minha ideia de origem e sair testando em todas as outras. Conforme a gente vai encontrando padrões que se repetem e se confirmam continuamente, a teoria vai ganhando força, até que ela, de fato, ela se consagre como um paradigma. Né? E aí esse paradigma ele vai ser transposto para o campo de conhecimento da administração como uma teoria que a gente estuda, que é aplicável às organizações via de regra. Tá? Já o método é o método hipotético dedutivo, que é quando, normalmente, a gente, por exemplo, analisa um objeto, né? A gente analisa a literatura sobre o objeto, e a partir desse objeto, a gente gera hipóteses. Gerar hipótese é uma coisa que depois vai demandar testes estatísticos de confirmação de hipótese. Né? Então, estatisticamente, depois a gente testa essa hipótese para saber se ela se confirma. Né? Então, tem jeito de você fazer o método hipotético dedutivo de forma qualitativa? Sim, tem. Só que se você, qualitativamente, você tem que pegar todo o universo em que aquele fenômeno acontece. Então, se você vai analisar, por exemplo, uma determinada população, né? Em vez de trabalhar com amostragem, que é o que você pode fazer de forma quantitativa, você tem que pegar todos eles, todas as pessoas, você tem que pegar o universo da pesquisa e fazer qualitativo com elas. Né? E assim você, então, acaba com essa questão sobre a confiabilidade da sua resposta à hipótese. Né? Então, via de regra, no método hipotético dedutivo, os estudos são quantitativos. Você cria hipótese, aí você cria um teste estatístico, você coleta os dados, depois você roda esses testes estatísticos e você confirma, né, a sua hipótese ou não. Então, você inicia com um problema, que você cria uma conjectura, né, você cria a dedução das consequências observadas e aí você tenta falsear e corroborar ou não as proposições que você gera. Tá? Já o método dialético, ele é aquele método conhecido de tese, antítese e síntese. Né? Então, o método dialético ele se fundamenta em 3 princípios. Primeiro, a unidade dos opostos. Você vai criar, então, uma tese. Por exemplo, a motivação é causada pela satisfação com a remuneração. Você cria uma antítese. A satisfação não é causada pela satisfação com remuneração, por exemplo, pelo aproveitamento da remuneração. Então, você criou tese e antítese. E aí você vai
criar argumentos para as duas versões, né? Você vai juntar valores, dados, informações, pontos de vista, teorias, né? Você vai gerar um grande volume de informações e dados coletados, buscando sempre a realidade dos fatos, né? Para justificar os dois lados. E aí você vai, então, fazer o exercício de negação da negação, né? Que é a terceira etapa. O que é a negação da negação? Você tem a tese, né, que você traz os dados, e aí você tem a antítese, que você traz os argumentos que buscam refutar o primeiro dado, e agora você nega a antítese, a negação da negação. Você cria uma segunda negação. Você vai negar agora a antítese. Então, uma vez que você tem os argumentos da tese e você tem os argumentos da antítese, cabe a você agora negar a antítese. E como você vai fazer isso? Usando os argumentos da tese somados aos argumentos da antítese, e assim você gera a síntese. Ou seja, o que de cada uma das perspectivas faz sentido e como que isso pode ser sintetizado em termos de conclusão. Ok? Então, a dialética é um exercício quase de contraposição às perspectivas conflitantes. Né? Então, o exercício dialético é você entender duas visões diferentes sobre um determinado objeto, você contrapor e colocar essas visões para dialogar. Por isso que a gente fala dialético, do diálogo. Ok? E a gente tem o método fenomenológico também, que é buscar entender o real como ele é compreendido na perspectiva dos indivíduos. O método fenomenológico, então, ele não está interessado em como o mundo acontece. Ele está interessado em como o ser humano interpreta o mundo, qual é o significado que o ser humano traz para o mundo, né? Qual o valor que o ser humano traz para o mundo. Né? Então, cada um desses métodos a gente articula de uma forma diferente. E cada um desses métodos aqui vai buscar também formas diferentes de você desenhar a sua pesquisa, desenhar a forma pela qual você vai coletar e pela qual você vai analisar os dados. Ok? Sobre os meios técnicos de investigação, né, a gente tem alguns métodos também. Né? A gente pode fazer experimentação, que é ir para o laboratório mesmo, você cria um experimento guiado, você vai fazer todo o protocolo, vai ter os grupos de controle, vai ter tudo certinho, você vai colocar as pessoas dentro de uma situação X específica e vai ver o que vai acontecer, qual que é a reação delas. Né? O método observacional, que é você ir lá e observar o comportamento, observar o que está acontecendo, observar as dinâmicas, fazer um diáriozinho de campo, né, do que você está observando, o que você está percebendo que está acontecendo. Então, observação contínua do fenômeno. Né? A gente tem um método comparativo, que é você comparar casos diferentes de maneira qualitativa. Então, você verificar duas coisas, né? Verificar em dois casos a mesma coisa e comparar as particularidades de cada um com o outro. Né? A gente tem um método estatístico, que é a análise numérica quantitativa do fenômeno, né, que vai dar a fotografia, vai dar as relações do fenômeno. Né? E o método clínico, que é uma relação mais profunda entre pesquisador e pesquisado, que é basicamente os procedimentos, como se a gente vai chegar no campo e a gente vai aplicar, a gente vai compreender o que está acontecendo no campo, a gente vai levar alguns procedimentos a cabo, a gente vai realizar alguns procedimentos com o objeto, e depois a gente vai observar os efeitos. Né? Um exemplo de método que se aproxima do método clínico é a pesquisação. A pesquisação, por exemplo, você encontra um problema, né? A gente vai estudar a pesquisação com calma, mas você encontra uma situação, problema, e você acredita que você tenha uma solução, né? Você aplica a solução e depois você observa os efeitos da solução, se gerou o resultado, qual é o gerado que resultou. Então é meio que uma pesquisa próxima à experimentação, só que aqui envolve uma participação mais ativa do pesquisador. Enquanto no método experimental o pesquisador ele só observa, né, o experimento acontecer, aqui no método clínico não, o pesquisador participa junto. Então ele está lá junto, levando a cabo os procedimentos. E o método monográfico, né, que é o estudo de caso específico com profundidade. Então, o método monográfico, você vai fazer um recorte, né, do que você vai estudar e você vai com profundidade nesse caso que você vai analisar, e assim você vai conhecendo um pouco mais a respeito do caso, das particularidades do caso e o que esse caso tem a contribuir para a teoria que você está estudando. Né? Então, a gente tem uma estrutura, né, uma estrutura de pesquisa que você vai poder estar buscando desenvolver ao longo do seu trabalho. Você pode ter uma pesquisa, por exemplo, vamos trazer aqui, uma pesquisa dedutiva, né, uma pesquisa dedutiva que vai fazer uso do método estatístico,
por exemplo. Então, você pode fazer as combinações, você pode criar um caminho que seja coerente para você buscar as respostas que você busca, né? Você pode fazer, por exemplo, um método fenomenológico, buscando aí a consciência dos indivíduos, né? E você pode, por exemplo, fazer um método observacional. Você pode fazer um método observacional e buscar talvez até um método experimental, um método clínico, né? O método clínico aí a gente tem a sociologia clínica, por exemplo, né? Então aí você pode fazer as combinações, depende do tipo de pergunta que você quer responder, né? E que tipo de resposta que você acha que você consegue trazer para que essa resposta satisfaça, né, adequadamente essa pergunta que você está se propondo, ok? Então o método quem vai dizer, como eu falei na última aula, o método quem vai dizer é a pergunta. Tá? Então, a pergunta que vai dar um norte para a gente de que tipo de método que a gente tem que adotar na nossa pesquisa. Ok? Bom, então, a estrutura de base teórica que você vai utilizar também é importante, porque é a âncora no qual você traz a sua visão. Tá? Então, o que é uma base teórica? A base teórica são os pressupostos que você adota como verdadeiros e que vão guiar a sua pesquisa. Por isso a importância de você ter um referencial teórico, né? Por isso que é importante você construir uma base de conhecimentos prévios que vai reger a sua forma de enxergar o objeto, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas bases de referências teóricas que vão constituir a essência de como o pesquisador pensa, ok? Então a gente tem o funcionalismo, né? No funcionalismo, a gente busca uma relação, entender as relações de como funcionam as coisas. Né? Então, aqui o tipo de pergunta que você está buscando responder, ela segue uma lógica de eu estou tentando entender o funcionamento. Então, é uma pesquisa de cunho funcionalista. Em uma pesquisa de cunho estruturalista, do estruturalismo, aqui a gente está entendendo qual é a estrutura das relações, ou quais são as leis e normas que regem essas estruturas. Né? Como é limitado, o que pode e o que não pode. Né? Então aqui você quer responder, né, qual é a estrutura existente, não é o como funciona em termos de atividade, como as pessoas fazem, como elas constroem, como elas produzem, não é isso. Aqui o que a gente está buscando é como que a estrutura limita o agente, qual é a estrutura de regras, quais são as regras que regem essas relações, né? Como que essas regras limitam esses agentes, né? Ou como que ditam as normas sociais. Já numa pesquisa de cunho compreensivo, né, que busca um referencial de compreensão, aqui a gente está buscando mais um caráter hermenêutico. Né? Aqui a gente está buscando um caráter mais de compreender, de interpretar. Né? Então aqui como um determinado fenômeno ele é interpretado. Aqui a fenomenologia entra e cabe perfeitamente. Né? A fenomenologia cabe perfeitamente. Como que os trabalhadores que estão na linha de produção interpretam o exercício da liderança pelos líderes, né? Pelos chefes, pelos supervisores. Né? Então aqui você não está estudando o que de fato a liderança é, você está estudando como as pessoas interpretam. Tá bom? E a gente tem o materialismo histórico também, que é a gente entender a história da economia política, né, a partir do contexto, a partir dos dados, o que estava acontecendo. Então, o materialismo histórico ele vai se ancorar muito nos dados quantitativos, históricos, geral. Então, aqui a gente está falando de uma historiografia. A gente está falando de historiografia do momento que a gente estava vivendo. Né? Então, o materialismo histórico dialético, que é o método marxista, é a contraposição do capitalismo a partir da outra versão da história, que mostra que de fato existia sim lutas de classe, que existia aí um grupo que estava sendo oprimido dentro do processo, né? E eles fazem isso com muitos dados, informações e argumentos críveis, argumentos materiais. Aqui a gente não está falando de interpretação, a gente não está falando aqui de percepção dos agentes, a gente está falando de dados, a gente está falando de história. Então é um trabalho muito historiográfico a partir dos dados mesmo, para demonstrar qual é o contexto. Ok? E na etnometodologia, a gente está falando de etnografia, por exemplo, que é um convívio dentro do campo, né? Que é você ir lá e viver junto com o objeto. E quando você vive junto com o objeto, você vai sendo absorvido por esse objeto. Você vai sendo capaz de dizer como é o cotidiano, como as pessoas funcionam, né? O que está sendo invisível aos olhos. Né? Então, dependendo do seu referencial teórico, né, ou do que você busca responder, isso impacta em como a sua pergunta de pesquisa vai ser desenhada. Né? E a adoção de algum desses paradigmas aqui, ele vai
trazer efeitos diretos sobre como você vai fazer a sua pesquisa, né? Então, a gente tem esses paradigmas hoje, eventualmente no futuro pode ser que mais cientistas desenvolvam outros métodos, outros paradigmas, né? Então, esses paradigmas vão se transformando com o tempo, vão se reconstituindo, vão se refazendo, e com isso a gente vai enriquecendo a nossa forma de enxergar o objeto. Então, sobre o mesmo aspecto, motivação, eu posso responder pelo menos 5 perguntas, né? Como funciona a dinâmica de motivação? Quais são os fatores estruturais que limitam a motivação? Como as pessoas interpretam a motivação, né? Como a motivação ela é trazida a partir de um determinado contexto histórico dentro da organização, né? E como a motivação se dá nas práticas e táticas cotidianas, nas pequenas ações que estimulam a motivação, né? Só isso já é um caleidoscópio de 5 possíveis perguntas sobre a motivação. Entende? Por isso que a gente fala que não existe a pergunta perfeita. Tão importante quanto saber trazer resposta é saber fazer a pergunta certa. E essa pergunta certa é o que vai se traduzir numa pesquisa de qualidade. Ok? Então, eu vou deixar essa parte aqui agora de operação da pesquisa social para a próxima aula. Tá? Eu agradeço, né? E agora eu vou encerrar a gravação e a gente abre para algumas perguntas e dúvidas que possam ter surgido, porque aí a gente aprofunda um pouco mais no debate que foi agora levantado sobre o que é o conhecimento científico. Ok? Obrigado.